Memphis Depay no jogo de volta. Cara, que loucura. Cada jogador tem uma questão específica diferente, né? E isso vai desfalcando o time, né, por completo, que tá fora dos planos no meio de toda essa dificuldade que o Corinthians tem em relação ao ataque. Fala, nação corintiana! Beleza? Último dia aí pra gente. Vou trazer uma análise do Chico aí, falando um pouco do Corinthians e depois também vou dar minha opinião. Bora lá? Vamos lá, rapaziada, vamos atualizar as notícias porque, infelizmente, ela não é boa. Não bastassem vários jogadores importantes sendo afastados do time por conta de lesões, né? O Yuri Alberto por conta de uma cirurgia de hérnia, o Memphis Depay uma lesão muscular, o André Carrillo volta só no ano que vem, o Garro tá com uma lesão no joelho, aí dores no joelho, né? Mas ainda tá seguindo, dizendo que tá difícil, tá no sacrifício, aquela coisa toda. Tem outros jogadores aí que estão passando por problemas físicos, o lateral Hugo, que não é mais utilizado, mas enfim. E agora, José Martínez. E a gente está falando de um titular do Corinthians. O José Martínez foi um dos caras muito. Um dos mais importantes nos confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo. Um cara super, né? Que se doa para o time, aquela coisa toda, e é titular absoluto. Quando ele não tá, entra o Breno Bidon, que tem recebido muitas críticas da torcida, ou o menino Rian, o Martínez é titular. E ele sofreu uma fratura no treino desta terça-feira, no metacarpo da mão esquerda, né? O quarto metacarpo, que na verdade é um ossinho entre os dedos ali, né? Sofreu uma fratura, vai fazer uma cirurgia para correção. E assim, para cicatrização total, algumas pessoas estimam uma previsão média de 1 a 3 meses. E aí vai depender, né? Daqui a pouco consegue jogar imobilizado ali e tudo mais. Mas é uma parte sensível, né? Você sente dor ali e tudo mais, tem uma fratura. Não tem como a gente né, entender que o cara possa simplesmente voltar a campo em breve, né? Ele vai precisar tratar de uma lesão que não envolve muito, né, a sua atividade fim, mas faz parte da anatomia ali. O cara tá correndo o tempo inteiro, do choque também, muitas vezes, com outros jogadores. Então, é mais um cara que tá afastado. A gente não sabe ainda exatamente o tempo de parada do José Martínez. Então, problemas pro Dorival. E é mais um atenuante. É mais um atenuante no trabalho do técnico, que é muito ruim no Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento de 35%. Uma vitória nos últimos 11 jogos, aquela contra o Ceará fora de casa. No pior momento do Ceará no campeonato, que oscilou muito e voltou a fazer bons jogos depois, né? Fazia antes, depois também. Naquele momento o Ceará estava mal. O Corinthians se aproveitou, ganhou por 1 a 0. Gol do Thales Magno, numa jogada do Carrilho, né? O Thales meio que tropeça na bola, mas consegue fazer o gol. Não importa, o Corinthians venceu por 1 a 0. Foi a única vitória nos últimos 11 jogos. E de lá para cá são 6 partidas sem vitória. Então, assim, o momento é realmente delicado e tem o Vasco da Gama no domingo, fora de casa em São Januário. O Vasco embaladíssimo pela goleada por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbi. Então, é mais um problema para o técnico Dorival Júnior, que vai ter o retorno de Kaká na zaga, mas ele não é mais titular, né? Já tem um tempo, mas enfim, né? É um retorno. Fabrício Angileri, que também perdeu a posição para o Matheus Bidu, e o Romero, que assim, eu poderia dizer que ele seria utilizado na ausência do Yuri e do Memphis, mas depois do jogo do Kaique e do Guinegão, eu espero que o Dorival dê sequência para os moleques, né? Porque eles foram muito bem, representaram e deram muito mais conta do que Thales e Romero no ataque, por exemplo. Ok, é uma volta importante a do Romero, porque, acima de tudo, ele é um líder do vestiário, é um cara experiente, sabe o que é ser Corinthians, né? Embora a fase técnica dele não seja das melhores. E, bom, vira uma peça para segundo tempo. Em algum momento você tem que mexer no time, né? E o Dorival ficou com essa dificuldade também. Por exemplo, teve que apelar para o Thales, aí colocou o Dieguinho, enfim, que também acho que tem que receber mais oportunidades, mas é mais uma peça no setor ofensivo. Até porque existe um jogador do elenco que não está sendo utilizado. E eu estou falando do espanhol Héctor Hernández. O Héctor Hernández, ele foi questionado, né, a respeito. O Dorival foi questionado a respeito do Héctor no final de semana. E o Dorival meio que falou assim: isso tá com o Fabinho Soldado. E pareceu estranho, né, essa resposta. Pareceu estranha essa resposta do Dorival, porque bastava ele dizer que, enfim, né, ok, não tá treinando e tal, mas ele deixou claro que tinha algum problema. Eu vi essa resposta dele e pra mim ficou claro que ele falou: não quero mais o Hector no elenco, dá um jeito, se vira, some com ele. Foi isso, e realmente é isso, vai fazer o quê? Pra mim deveria ser Kaique e Guinegão no ataque, eu acho que tem que ser Kaique e Guinegão.
Eles jogaram muito mais do que vinha jogando Thales e Romero. Não acho que dá pra voltar com o Romero, sinceramente. Eu gostaria de ver uma sequência com o Guinegão ali, principalmente o Guinegão, cara. Acho que ele joga muito bem. Eu acho que se dá uma oportunidade pra eles vão conseguir pelo menos melhorar ali do que vinha sendo Thales e Romero, que não dá, né? Até porque o Corinthians tinha um espaço no banco de reservas e ele nem relacionado foi, justamente no pior momento ofensivo do time. O Romero estava suspenso, o Yuri e o Memphis estavam fora, tanto que ele apelou para um ataque completamente inédito dos meninos, do Kaique e do Guinegão. E o Héctor Hernandes nem no banco estava. Alguma coisa tinha, né? E agora vem uma notícia do clube, do próprio clube, não é uma especulação, o clube noticia que ele passará a treinar em horários alternativos. Isso me soa estranho e, assim, a gente, por bastidores, né, recebe informações de que não tem nenhum problema de indisciplina, não tem não tem nenhum desacato, né, que pudesse Ele é ruim gerar mesmo. esse tipo de coisa, Meu mas Deus. é estranho, gente, é estranho, porque a gente está falando de um ativo do clube que, obviamente, quer negociar o jogador, porque entende que ele não faz mais sentido, está fora dos planos, e aí você não só deprecia esse produto, como publiciza isso, né? Ó, estamos colocando o cara lá a correr em volta do gramado em horário separado dos demais, como se ele tivesse cometido um crime. E eu não sei o que aconteceu nos bastidores, mas esses bastidores até agora não foram revelados. E até onde a gente sabe, não tem nada que desabone a conduta do Héctor Hernandes. Agora, é estranho. Ou esse cara fez um corpo mole, ou ele comprou briga com alguém, e me dou o direito de especular, porque assim, não é sempre que a gente vê esse tipo de coisa. Ele poderia estar treinando normalmente e não ser utilizado, ou ir para o banco de reservas e não ser utilizado, ou poderia ganhar alguns minutos lá, como vinha sendo, porque ele não recebeu tantas oportunidades assim. E eu não acho que ele seja a solução, tá? Eu até fui um entusiasta dele no começo, dizendo, cara, ele parece que tem qualidade, deixa ele jogar um pouco mais. E aí depois, quando ele teve um pouquinho mais de tempo, eu pensei, não sei se... Mas também esse pouquinho mais de tempo não foi condizente, por exemplo, com a minutagem que o Thales Magno recebeu, que tem uma badalação muito maior, porque é mais jovem, aquela coisa toda, que já rendeu muito mais em algum momento da carreira, mas hoje o Thales Magno representa tanto quanto o Héctor Hernandes. E esse entra sempre. Então vai entender qual o critério nesse sentido. Tem 29 anos, tem apenas 2 gols na sua passagem pelo Corinthians. Fez um gol, inclusive, esse ano contra o Novo Horizontino, pela Copa do Brasil, se eu não me engano, numa jogada do Thales Magno. Fora de casa, mas né, realmente não apresentou muita coisa, mas eu também acho que ele recebeu poucas oportunidades. Claro, o Corinthians quer negociar o jogador, ele estava no Chaves de Portugal, que foi rebaixado para a segunda divisão lá em Portugal, mas nesse time, por exemplo, estava o Hugo Souza. Então, claro, ele era o atacante do time, mas enfim, o Hugo Souza era o goleiro de um time que foi rebaixado. E hoje é titular absoluto do Corinthians. Então não tem muito parâmetro, né, se a gente for analisar de onde ele veio. O fato é que ele chegou aqui, não sei, pode ter sido uma questão de adaptação, né? O cara da Europa que vem para cá, enfim, não sabemos. A informação é de que ele está fora dos planos para dar mais espaço para os jovens, para não ocupar tanto espaço de outros atletas no elenco, nos exercícios das atividades. Não convence esse argumento, essa explicação. Bem estranho, Muito né? mal contada essa história. Uma coisa Mas aconteceu. é um jogador que está fora dos planos no meio de toda essa dificuldade que o Corinthians tem em relação ao ataque. Falei do José Martínez, falei do Héctor Hernandes e falta falar de Memphis Depay. Olha que loucura. O Memphis está tratando uma lesão muscular de grau 2 que tira ele dos gramados, né, de 3 a 4 semanas. Já vou falar a previsão de retorno dele. Nesse meio tempo, ele pegou uma virose e beleza, todo ser humano está sujeito a isso, né? E ficou ausente dos treinos dessa segunda e terça-feira. Ou seja, mesmo que ele estivesse jogando, mesmo que ele estivesse à disposição, talvez ele não jogasse final de semana por conta de uma virose. Olha que loucura, cara, que está acontecendo no Corinthians. Até isso. Os caras estão tendo lesões Cara, e o machucados. Corinthians tá com muito azar, cara. Você tá doido. Afastamentos de Má toda sorte, ordem. má Né? sorte. Ou é uma hérnia, ou Olha é a uma arbitragem, né? pubalgia, Meu Deus, ou é cara. uma Todo gripe, jogo do ou Corinthians é uma vergonha. um cotovelo que dói. Cara, que loucura. Cada jogador tem uma questão específica diferente, né? E isso vai desfalcando o time, né, por completo. O que, repito, atenua o trabalho do Dorival, que agora vai ter, né, que quebrar a cabeça para montar um time para o final de semana. Mais uma vez. Mas enfim, o Memphis não estaria de qualquer maneira, porque ele está tratando uma lesão muscular, e ele está sendo esperado para quando, Chico Garcia? Para setembro. Nós estamos no dia 20 de agosto.
Ele já está há 10 dias mais ou menos tratando essa lesão, portanto, mais 20 dias a tendência é que ele esteja de volta. Uns dias antes deve começar a transição física, né? Já treinando com os companheiros e tal, recuperado, e ele é esperado no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, esse jogo na Neoquímica Arena. O primeiro jogo será na Arena da Baixada, em Curitiba, acho que no final ali, 27, se eu não me engano, de agosto, daqui uma semana. E aí tem uma pausa, né? Tem a data FIFA. E aí no dia 11 de setembro, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na sua casa. Neste dia, Memphis Depay deve estar de volta. Yuri Alberto ainda não. Carrilho com certeza não. Mas até lá, né? Tomara que esses meninos ganhem mais minutagem, mais confiança. E aí o Corinthians consiga encorpar justamente com o retorno do Memphis, que sempre é um jogador importante, ainda mais numa decisão, no mata-mata, ele vai fazer muita diferença. Então, Memphis Depay no jogo de volta contra o Furacão. O que vocês acharam das notícias? Não tá fácil. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. É isso aí, nação. Esse aí foi o vidinho do react aí do Chico. Eu vou começar a trazer alguns vídeos meu mesmo, tá? Meu nome é Marcelo Scarpim. E esse aqui é o canal Resenha Arena 1910. Eu vou trazer alguns vídeos comigo mesmo falando, fazendo algumas lives também jogo, e vou fazer algumas lives também ali em momentos políticos importantes do Corinthians, beleza? Eu gostaria de ver Guinegão e Kaique no ataque de novo. Tomara que o Dorival dê essa sequência, mas o Dieguinho jogou um jogo muito bem. Depois entrou no final dos outros 2 jogos. Ele não deu a sequência pro Dieguinho que eu achei que ele poderia ter dado. Então, não sei. O Guinegão, pra mim, já deveria estar jogando já faz tempo. Só não jogar quando tiver o trio. Saiu um do trio, pra mim é Guinegão. Essa é a minha opinião. A gente ganha esse joguinho do Vasco aí pra subir na tabela, pra não sofrer muito ali até o final, igual foi o ano passado, beleza? Valeu, tamo junto demais.